Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor seja convosco. Felizes com o Senhor? Quantos têm motivos para glorificar, adorar a Deus com alegria nessa noite? Assim como eu, é um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos. Desde alguns anos, eu passo quase todos os dias aqui na porta dos irmãos, mas eu vos conhecia só de ouvir falar. Pelo que o reverendo Alisson sempre fala, trazendo boas notícias dos irmãos. O Alisson é um grande amigo de longa data. Eu já agradeço pela oportunidade e a confiança de nos trazer aqui. Deus abençoe você e sua família. Trago um abraço da minha esposa também, que hoje não veio, porque a nossa neném de 2 aninhos está com muita febre desde ontem. E hoje ela estava bem ruinzinha, tossindo bastante, garganta toda fechada. E minha esposa falou assim: olha, eu vou ficar com ela aqui porque está ruim para sair assim. Mas ela mandou um abraço para os irmãos, que os irmãos orem pela nossa neném, e o Senhor venha curá-la para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, é um motivo de muita alegria estar com os irmãos, conhecer cada um dos irmãos. Muito obrigado pela recepção, muito obrigado pela confiança de poder estarmos aqui, comungando e adorando ao Senhor. Que alegria estar com os irmãos, nessa data tão especial. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Profeta Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. No capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Malaquias, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: um oráculo, a palavra do Senhor a Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão e eu destruirei. Edom será chamado terra da impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e direis: o Senhor é engrandecido ainda além dos termos de Israel. Curve os seus olhos novamente, eu quero fazer mais uma oração com você. Pai de amor, Pai querido, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom, Tu és misericordioso, Pai. O Senhor nos deu a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na Sua casa, ó Deus, em comunhão com os irmãos, nesse momento tão especial, ó Deus. Ó Deus, nessa noite nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale nos nossos corações, assim como o Senhor já falou através dos louvores, dos hinos que foram cantados, das mensagens que já foram lidas, que o Senhor continue falando aos nossos corações mais uma vez, ó Pai. Abra as nossas mentes para que possamos entender a Tua palavra e aquece os nossos corações para sermos cristãos e pessoas melhores ao sairmos dessa porta. Fale conosco nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, 23 aninhos. Jovem ainda, 23 anos. É uma data especial, é um momento de comemoração muito especial. Haja vista que no mundo em que nós vivemos, 23 anos de uma igreja fiel à palavra, fiel à sã doutrina, fiel aos mandamentos e à vontade do Senhor, está sendo quase que, infelizmente, algo raro de se ver. Não precisa muito, é só você ligar a sua televisão em alguns horários, e você vai ver lugares, multidões e multidões de pessoas, dizendo louvar, dizendo glorificar a Deus, mas quando a gente vai ver a palavra que está sendo pregada, e o evangelho que está sendo pregado ali, o nosso coração se entristece muito. Talvez em 23 anos, a missão mais difícil e mais importante que essa igreja teve foi ser fiel à palavra do Senhor, ser fiel à sua sã doutrina, ser fiel à sua vontade e aos seus mandamentos. Mas até aqui o Senhor nos ajudou.
Estamos aqui comemorando 23 anos, não porque nós fomos capazes, não porque os presbíteros foram capazes, mas porque o Senhor nos ajudou. E por isso nós estamos aqui nessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor, porque através da sua misericórdia, tua graça, Ele abriu os caminhos, abriu as portas e podemos chegar aqui hoje com alegria e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, não é verdade? Eu conheço os irmãos há alguns minutos, o Alisson tem poucos dias que está aqui também com os irmãos, mas eu tenho certeza que em uma conversa nós poderíamos tirar grandes histórias que a igreja já passou, algumas situações de muita luta, muita batalha, mas também situações de muita alegria, muita vitória e muito a que comemorar, não é verdade? Queridos, mas vendo o que está acontecendo nos nossos dias hoje, precisamos cada dia mais nos voltar ao Senhor e pedir a Ele que nos ajude a prosseguir nesse caminho tão difícil que é trilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o que tem sido pregado hoje, querido, é o que nós estamos estudando nas escolas dominical, lá na nossa igreja, chamado Evangelho Vida Mansa. Um evangelho que tem prometido grandes regalias aos seus fiéis. Você está doente? Vem para Jesus que Ele vai te curar. Você está desempregado? Vem para Jesus que Ele não vai te dar só um emprego, mas Ele vai te dar um melhor salário. Você está com problema na família? Vem para Jesus que os seus problemas vão se acabar como num passe de mágica. O nome do Senhor Jesus, infelizmente, está sendo usado hoje, muitas vezes, como uma varinha de condão. Como se num passe de mágica, nós estivéssemos blindados de todos os problemas e as mazelas desse mundo. O problema desse evangelho que está sendo pregado, esse evangelho Vida Mansa, é que ele tem formado os cristãos, crentes, muitas vezes iludidos, crentes, muitas vezes que não conhecem a realidade. E quando vem a primeira luta e o primeiro sinal de dificuldade, esses crentes, eles acabam se frustrando na fé. Acabam se voltando contra Deus, se voltando contra o Senhor e dizendo e questionando muitas vezes: será que o Senhor me ama mesmo? Será que o Senhor me escolheu de fato? Será que o Senhor virou o seu rosto contra mim? Porque foi prometido mundos e fundos para esse crente. E não o alertaram que mesmo seguindo ao Senhor, lutas viriam, provações viriam. E aí se frustram na caminhada. Eu tenho certeza que você já conhece alguém, você conheceu ou conhece alguém que se frustrou na fé. Talvez hoje ainda está fora da igreja porque foi frustrado. Saiu ferido, saiu frustrado porque prometeram que tudo ia acontecer, que tudo iria bem. Mas não foi bem assim que aconteceu. Lutas vieram e ele não soube reagir às lutas que chegaram. E é por isso que nós lemos esse texto de Malaquias, e para que você entenda o que eu estou querendo te dizer, eu preciso voltar um pouco na história desse povo. O povo de Israel havia sido levado ao cativeiro babilônico, e quando eles foram levados, foram cativos, muitos foram levados para o Egito, muitos foram levados para a Mesopotâmia, e sofreram duras penas sobre as mãos dos babilônios. Foram terrivelmente castigados, açoitados, colocados como escravos, foram mortos ao fio da espada babilônica. Mas o Senhor ouviu as suas preces e agiu com misericórdia e trouxe o povo de volta à terra prometida. O problema é que esse texto nos mostra que depois de 70 anos que o povo estava cativo, o povo volta para a terra prometida. E já se passaram aproximadamente 100 anos que eles tinham voltado da terra prometida. E haviam grandes promessas feitas pelos próprios profetas, Isaías, Jeremias, que haveria um tempo de paz, um tempo de bonança muito grande sobre o povo agora na terra prometida. O problema é que estava se passando quase 100 anos, e nada das promessas que haviam sido feitas estavam se cumprindo. Ora, quando o povo chega à terra prometida novamente, eles acreditavam que seria um novo tempo, um início de uma nova era, que não haveria mais aquele ranger de dentes que eles haviam sofrido na terra babilônica. Eles acreditavam que seria um tempo agora de bonança total. O problema é que Deus havia prometido renovar a aliança com seu povo após o retorno à terra prometida. Mas 100 anos se passaram.
Ainda havia alguns que estavam no Egito, ainda havia alguns que estavam na Mesopotâmia, na Babilônia, muitos ainda não haviam retornado, e Deus havia prometido restaurar a aliança com aquele povo, mas muitos ainda estavam fora da terra. Além disso, havia uma promessa de paz, mas eles ainda estavam sendo cercados pelos povos inimigos. Havia também a promessa de reconstrução de um novo templo. Havia uma promessa que o novo templo, o segundo templo que seria reconstruído, seria muito maior, muito mais glorioso que o primeiro. Mas, em contrapartida, o templo que estava sendo reconstruído agora era muito menor, com muito menos resplendor do que o primeiro templo. Ora, havia promessas de que a situação econômica do povo melhoraria, seria muito melhor, mas o povo ainda estava pagando taxas altas de tributos, grandes impostos que estavam trazendo escassez e fome para o povo ainda. Ora, os sacerdotes ainda estavam corrompidos. Onde estão as promessas que foram feitas pelos profetas? Nós já retornamos para a terra prometida, mas as promessas ainda não chegaram. O que está acontecendo? E por causa desses acontecimentos, o povo começa a se esfriar na fé. O povo começa agora a questionar e deixar de lado muitas vezes a adoração que deveria ser feita, a forma que deveria ser feita, como Deus estipulou que deveria ser feito o culto. O povo começou a passar por um esfriamento espiritual terrível. E aqui eu abro um parênteses. Você já se sentiu desanimado em cultuar ao Senhor, a orar e buscar a presença do Senhor, devido às lutas que você tem passado, devido às lutas que você tem enfrentado? Você já deixou de vir à igreja e cultuar ao Senhor, porque se sentiu desanimado em meio às tribulações e às lutas que você estava passando? Ou pior, você já cultuou ao Senhor de maneira desleixada, devido às situações que você estava passando? Se você fez isso, se isso já aconteceu com você, você fez exatamente o que o povo estava fazendo nessa época. O povo de Israel estava fazendo. Era exatamente. Devido a todo o panorama de escassez, de fome, de altos tributos, de tribulação, de promessas que ainda não haviam chegado, o povo começa a se esfriar, se desanimar, se prostrar e deixar as coisas de Deus de lado. Deixar as coisas espirituais passarem, ou fazerem desleixadamente, fazerem de formas descompromissadas. Diante de tudo isso que o povo estava passando, o povo começa a se desanimar. O amor pelas coisas de Deus, pouco a pouco, foi esfriando. E em meio ao desânimo, o povo, em relação à adoração a Deus, Deus levanta o profeta Malaquias. E o profeta Malaquias vai agora vai profetizar em nome do Senhor Jesus, mas as suas profecias, elas têm uma característica muito peculiar. As profecias que Malaquias vem dizer em nome do Senhor é quase como um diálogo entre Deus e o povo. É muito interessante o que a gente vê no livro de Malaquias, porque é literalmente um diálogo. Deus profere uma sentença, o povo retruca o Senhor e Deus responde aquilo que o povo estava questionando. É mais ou menos isso. É mais ou menos um diálogo entre o que Deus fala, o povo retruca, o Senhor responde novamente. E é interessante, o livro nos traz esse formato muito interessante. E o problema é que quando Malaquias falava, o povo retrucava, o povo tinha a impressão que eles não tinham motivos de serem questionados pelo Senhor. O povo estava respondendo ao Senhor e questionando ao Senhor, como se não houvesse motivos para que eles fossem repreendidos por Deus. Aqui eu abro mais um parênteses com você. Você já se sentiu frustrado? Tamanha forma a sua frustração, a ponto de você achar que você tinha direito de pegar Deus pelo colarinho e falar assim: me explica o que está acontecendo aqui. O que é que está acontecendo? Como é que o Senhor pode deixar essas coisas acontecerem? Por que eu estou passando por isso? Às vezes, queridos, as lutas têm o poder de nos transformar em verdadeiros juízes e nos colocarmos em uma posição totalmente herética, a ponto de dizer: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Eu não entendo aonde o Senhor quer chegar. E é como se a gente pudesse pegar Deus pelo colarinho. Você pode me explicar o que está acontecendo agora? Era mais ou menos isso que estava acontecendo naquela época. Mas a mensagem que Malaquias vai trazer é uma mensagem pesada.
É uma mensagem difícil por dois aspectos. Difícil e pesada por quem está trazendo a mensagem. Ora, quem fala ao público, fala muitas vezes com a intenção de ser bem visto pelo público. Eu estou aqui perante vocês hoje e eu gostaria que vocês tivessem uma boa impressão de mim. Não gostaria que vocês tivessem uma má impressão do que eu estou falando com vocês. Isso é normal. Mas ela é pesada também porque Malaquias estava trazendo uma mensagem de repreensão, de correção para o povo. E todas as vezes que nós falamos de forma incisiva, de forma direta e de forma a exigir uma mudança de vida, geralmente somos tomados como alguém que não é bem visto. Porque nós, enquanto nosso ego, falando mais alto, nós não gostamos de ser repreendidos e nem de ser corrigidos. Mas era o que Malaquias estava fazendo, enviado por Deus. Então era uma mensagem pesada, porque era uma mensagem de exortação e de correção ao povo. Mas ela é pesada também no aspecto de quem estava ouvindo. Ora, você gosta de ser chamado a atenção? Você gosta de dizer que você está errado? Você gosta de ouvir que você está completamente errado no que você está dizendo, no que você está fazendo? Eu tenho certeza que você não gosta de ouvir esse tipo de coisa. O problema é que o que estava sendo dito por Malaquias aqui não era simplesmente vocês estão errados. Não era simplesmente vocês estão agindo de forma incorreta pelo que Deus quer que vocês ajam. Era muito mais pesado do que isso. Se você ler o livro de Malaquias, você vai ver que ali está sendo ditas sentenças como: preste atenção, Deus não está recebendo o culto de vocês. Ou ainda pior, Deus não está aceitando as ofertas que vocês estão dando para Ele. Ou ainda, é melhor que vocês nem tragam essas ofertas. Deus está bocejando enquanto vocês estão cultuando. Deus não está suportando o culto de vocês. Imagine hoje, nós comemoramos 23 anos e escutarmos uma palavra tão pesada como essa. Deus não está ouvindo a adoração de vocês. Ou pior, é melhor que vocês fechem a porta e vão embora, porque Deus não está suportando esse culto. O que Malaquias estava dizendo, queridos, era extremamente pesado para quem estava ouvindo, mas era uma mensagem extremamente relevante, extremamente necessária naquela época. E daí você pode me perguntar: mas Paulo, o que nós temos a ver com isso? Isso já se passou há tanto tempo, isso foi na época pós-cativeiro, o que nós temos a ver com isso? Ora, se você se esqueceu, eu preciso te lembrar que o povo de Israel era o povo do Antigo Testamento escolhido por Deus, e nós fazemos parte desse mesmo povo. Por quê? Porque fazemos parte da aliança que Deus fez com os seus. Portanto, se essa mensagem cabia àquele povo naquela época, ela cabe a nós, porque nós somos um povo eleito por Deus, uma igreja escolhida por Ele. E nós só estamos aqui comemorando 23 anos porque Ele nos escolheu e nos sustentou até aqui. E se nós temos falhado na sua adoração e no seu culto, nós precisamos nos atentar a que Malaquias escreveu para esse povo naquela época. Por isso essa mensagem ainda é importante para nós. Por isso essa mensagem ainda é tão importante nos nossos dias. Se você entendeu isso até aqui, eu quero que você venha para o texto comigo. Eu quero que você entenda agora, a partir nos versículos que lemos, o que Deus estava dizendo a esse povo. Ora, no versículo 2, no versículo 1, ele vai chamar Malaquias, se apresentar Malaquias, e Malaquias vai começar a proferir a sua profecia. E no versículo 2 ele diz assim: eu vos amei. Em outras versões vai estar assim: eu sempre vos amei. Eu vos amei. Esse termo usado aqui, queridos, é interessante, porque lembra que a profecia era uma exortação, era uma chamada de atenção ao povo, mas Deus começa dizendo assim: eu vos amei. Eu sempre vos amei. Vos amei aqui não é no sentido que Ele amou um dia e por causa dos erros do povo Ele não estava amando mais. Não, mas esse vos amei aqui traz a ideia de que Deus os amou no passado, continuava amando no presente e continuaria amando no futuro. Eu vos amo. Eu sempre vos amei. E é interessante a gente continuar percebendo algumas coisas.
que Deus, mesmo querendo chamar a atenção dos seus filhos, Ele vai expressar o seu amor. Eu vos amei. E não bastava muito o povo de Israel entender isso, bastava apenas o povo olhar para a sua história, olhar para os seus passados e ver quantas vezes o Senhor agiu com mão forte e poderosa para os livrar do mal, para entrar com providência. Era só Israel fazer uma anamnésia, olhar para o seu passado e ver quantas vezes o Senhor se levantou com graça e misericórdia sobre eles, e eles teriam a certeza e a convicção que o Senhor os amava. Não precisava de muito, queridos. Mas, no entanto, Israel precisava ouvir essas palavras, porque parecia que Israel se esquecia que o Senhor os amava. E talvez aqui eu faço mais um parêntese a você. Quantas vezes nós deixamos as circunstâncias, os momentos de dificuldades, as adversidades momentâneas das nossas vidas, ofuscar aquilo que o Senhor já fez por nós durante toda a nossa caminhada cristã até aqui? 23 anos. Quantos livramentos o Senhor nos deu? Quantas vitórias o Senhor já nos proporcionou? Quantos momentos de alegria o Senhor já nos proporcionou? Mas bastava um momento de aflição que o povo esquecia de tudo isso. Queridos, estamos falando do mesmo povo que saiu do Egito, que o Senhor mandou as 10 pragas para nos livrar do Egito, da escravidão do Egito. Estamos falando daquele povo que caminhou 40 anos no deserto, sem as roupas acabarem, sem os sapatos se desgastarem, provando do maná, do melhor do maná dessa terra, provando ali a coluna de fogo os aquecendo durante a noite, a nuvem os cobrindo do sol durante o dia. Esse era o povo que havia se esquecido do Senhor por um momento de dificuldade. Mas o Senhor vai dizer assim: ainda que vocês se esqueçam, eu vos amei. Eu sempre vos amei. O problema é que quando o povo escuta isso, e o Senhor traz à memória deles tudo que o Senhor já fez em favor daquele povo, era de se esperar que o povo falasse assim: glória a Deus, nós acreditamos no seu amor, nós aceitamos o seu amor e vamos continuar com o Senhor fielmente, firmemente. Era isso que se esperava. Mas o problema é que o povo não responde assim. Olha o que o pessoal responde. Deus diz: eu sempre vos amei. Mas o povo faz um questionamento a essa declaração do Senhor. O povo vai dizer assim: em que tem nos amado? Em que tem nos amado? É uma pergunta cínica. Era como se alguém dissesse assim: como que o Senhor pode dizer que nos ama, Deus? Como é que o Senhor pode dizer que nos ama? Olha tudo que está acontecendo conosco. Nós acabamos de sair da Babilônia, cativos, escravos. Nem todo mundo retornou, muitos ainda são escravos ali. São poucos os que ainda chegaram na terra prometida. O Senhor nos prometeu paz, o Senhor nos prometeu alegria, mas nós ainda servimos com escassez, passamos fome, estamos pagando alto tributo. Como é que o Senhor pode dizer que nos ama? Era uma pergunta extremamente cínica, queridos. Como é que o Senhor pode dizer que nos ama? Eu perdi meu emprego, meu carro foi roubado, a doença chegou no meu lar, a minha família vive um caos. Como é que o Senhor pode dizer que me ama? Como é que o Senhor pode dizer que sempre me amou? O problema é que esse tipo de questionamento, queridos, não era exclusivo daquele povo naquela época. Durante toda a história, homens e mulheres, muitas vezes crentes de verdade, têm deixado as lutas e as adversidades mensurarem o amor de Deus sobre as suas vidas. Muitas vezes homens e mulheres, por causa das dificuldades e das tribulações que estão passando, têm colocado o amor de Deus em xeque, têm colocado o nome de Deus em questionamento. Isso não era exclusivo daquele povo naquela época. Isso não era uma característica peculiar daquele povo. Você já se sentiu frustrado? Você já se sentiu coagido? Você já se sentiu acuado em algum canto, sem saída? Onde você não consegue ver solução, onde você não consegue ver mais solução para aquele problema? E alguma vez da sua vida você já questionou
a fidelidade de Deus para com você? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós deixamos que os momentos mensurem o amor de Deus por nós? Mensure a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Mas é interessante que o Senhor continua e vai responder este questionamento. O Senhor diz: eu vos amei, eu sempre vos amei. E o Senhor diz: como é que o Senhor pode nos amar? Olha a nossa situação, olha a desgraça que nós estamos passando, olha a dificuldade que estamos vivendo. Como que o Senhor pode dizer que o Senhor nos ama? E a princípio, o que o Senhor responde a essa pergunta parece não ter nada a ver com o diálogo. O problema é que a gente vem na discussão por aqui, e o Senhor vai elevar essa discussão. O Senhor vai trazer a discussão para o patamar dele, e não para o nosso patamar, que é limitado, que é pequeno. O nosso olhar, que muitas vezes é extremamente limitado, tamanho Deus que nós servimos. E Deus vai trazer a sua resposta a este questionamento a um nível mais alto. Porque o que Deus usa para responder a pergunta do povo: em que o Senhor tem nos amado? Como é que o Senhor pode dizer que nos ama? O que o Senhor usa para responder o povo é a sua soberania e é a sua eleição. Olha o que o Senhor diz. Ele diz assim: a prova que eu tenho amado vocês é que eu escolhi vocês. Diz o Senhor: todavia não foi Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia amei Jacó e aborreci Esaú. Deus volta lá em Gênesis, no capítulo 25, quando Rebeca estava grávida dos gêmeos, e ela vai perguntar ao Senhor por que eles brigavam tanto ainda dentro do ventre. Eles ainda não haviam nem nascido, eles ainda não tinham feito nada de bem, de mal, mas eles brigavam extremamente dentro do ventre. E ela vai perguntar ao Senhor: por que, Senhor? E o Senhor vai dizer que daquele ventre nasceriam duas nações, e que o mais velho serviria o mais moço, e que ele amaria o mais moço e se aborreceria, que não teria afinidade com o mais velho. O Senhor traz a discussão e a prova do seu amor pela eleição que Ele fez dos seus filhos. Ele vai dizer: a prova que eu tenho amado vocês e que eu poderia ter escolhido Esaú, o pai dos edonitas e dos árabes, mas eu escolhi amar o pai de vocês, o seu pai Jacó. É isso, quando ainda não estavam ainda no ventre das suas mães, antes de terem feito qualquer coisa de bem ou de mal, eu escolhi vocês. Foi vocês que eu escolhi. Foi vocês que estendi o meu amor soberano. É vocês que eu escolhi amar eternamente. Essa é a maior prova que eu vos amei. Eu disse que essa palavra ainda é importante para nós. E ela é tão importante que Paulo, quando ele vai exortar a igreja de Roma, lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 10 ao 16, ele vai dizer à igreja de Roma que o Senhor os amava. Apesar das lutas, das tribulações, apesar de todo infortúnio que a vida poderia nos trazer, o Senhor vos amava. A igreja do Senhor Jesus estava coberta do amor de Deus. E Paulo usa exatamente o mesmo argumento que Deus usa com Malaquias. Lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 10, ele vai dizer que o Senhor, pela sua soberania, escolheu amar a descendência de Jacó e aborrecer a descendência de Esaú. Assim, quando os judeus questionavam a Deus: em que o Senhor tem nos amado? Deus respondia: vocês querem uma prova maior do meu amor por vocês? Vocês poderiam ser aqueles que eu decidi rejeitar, que eu decidi aborrecer. Vocês poderiam fazer parte daquele povo que eu escolhi não amar, mas pelo contrário, vocês fazem parte de um povo que eu escolhi amar, que eu escolhi proteger, com todo amor, com toda graça e misericórdia. Vocês fazem parte desse povo, dessa aliança. A igreja de Deus faz parte desse povo. A igreja de Deus faz parte dessa aliança que o Senhor estendeu sobre nós. E a resposta que o Senhor traz, ela tem 3 aspectos importantes. 3 aspectos. E o primeiro aspecto é que Jesus diz assim: eu escolhi a Jacó. Essa é a prova que eu amei vocês. Essa é uma verdade, querido, que nós precisamos trazer para as nossas vidas e aplicar nas nossas vidas.
porque fazemos parte da aliança, fazemos parte desse povo pela aliança que Deus fez por eles. A igreja faz parte disso. Não podemos medir o amor de Deus pelas coisas transitórias desse mundo, como a situação financeira que nós estamos passando, pelo nosso status social, pelo emprego que nós temos, pela casa nova que nós conseguimos, pela a vaga na faculdade que chegou. Não podemos medir o amor de Deus por essas coisas, porque todas essas coisas são transitórias. O que de fato mostra que Deus nos amou é porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu, e você não veio aqui neste lugar hoje porque você não tinha nada melhor para fazer em casa. Você veio aqui porque o Senhor te chamou pelo seu nome. Você faz parte do povo escolhido por Deus. Não podemos medir o amor de Deus pelas coisas transitórias deste mundo, pelas situações que estamos passando. Não é a escassez que prova que Deus nos esqueceu. Não é as dificuldades que provam que Deus não está olhando para nós. Pelo contrário, filhinhos, tende bom ânimo em passar por lutas e provações, porque as lutas e provações vão fortificar em vocês o quê? A paciência e a esperança. Tem de bom ânimo. O amor de Deus não é medido pelas coisas que está acontecendo por nós, não é medido pela minha conta gorda no banco, não é medido pelo carro que eu conquistei, pela promoção que chegou. Não, o amor de Deus é medido por nós, porque Ele nos amou. Eu sempre vos amei. Isso não é um amor passageiro. Isso não é um amor condicional, ele é um amor incondicional. Ele nos ama, apesar de nós, apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, das nossas mazelas. Ele nos ama. O segundo aspecto da resposta do Senhor é que Ele diz assim: Deus nos ama porque Ele não nos rejeitou para sempre. Deus diz assim: fiz dos montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Deus está se referindo ao castigo que Ele deu à descendência de Esaú, aos edonitas. Deus tira ele da terra deles e vai colocar eles no exílio eternamente. O povo seria exilado, os descendentes de Esaú, e nunca mais voltaria para suas terras, nunca mais poderiam reedificar as suas cidades novamente, porque Deus pesaria a mão sobre aquele povo e expulsaria eles das suas terras. Olha o contraste. Deus estava trazendo o povo de Israel do cativeiro para a terra prometida novamente, mas expulsando o povo de Esaú, a descendência de Esaú, dos seus terrenos, das suas terras. É mostrando o povo mais uma vez que enquanto aquele povo que ele rejeitou estaria sendo desolado, o povo que ele escolheu amar estaria sendo reconstruído pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. E o terceiro aspecto da resposta do Senhor é quando ele diz assim: ainda que Edom diga, estamos arruinados, mas voltaremos a reconstruir as ruínas, o Senhor dos exércitos diz assim: eles reconstruirão, mas eu demolirei novamente. Não interessa se o povo queria reconstruir as suas cidades, não interessa se a descendência de Esaú queria se fortificar novamente, queria tomar poder novamente, queria se reerguer das ruínas. O Senhor diz assim: vocês podem fazer, mas eu destruirei novamente. Sabe por quê? Vocês são um povo que eu escolhi não amar, vocês são um povo que eu escolhi aborrecer. Ainda que digam, nos reconstruiremos, o Senhor diz: eu destruirei novamente. Com essas afirmações, queridos, Deus nos mostra que Ele escolhe pecadores para fazer parte do seu reino. E foi com base nessa escolha soberana de Deus sobre essas promessas que começa lá em Abraão, quando Ele diz assim: Abraão, um homem pagão, de um povo pagão, e Deus agora recolhe Abraão e vai dizer com ele assim: olha, da sua descendência serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. O que o Senhor promete a Abraão não era prosperidade financeira, não era prosperidade, não era uma
blindagem sobre as dificuldades e as adversidades dessa vida. O que Deus está prometendo a Abraão, que através da descendência dele, viria aquele que nós chamaríamos de Cristo, aquele que seria capaz de levar as nossas dores sobre ele, os nossos castigos que deveriam vir sobre nós, ele levou, e é sobre a descendência desse povo que o Senhor escolheu soberanamente amar, que viria aquele que seria capaz de trazer novamente a ligação sobre a criatura e o Criador, e trazer paz conosco e o nosso Deus. É o que o Romanos 5 diz. Agora temos paz com Deus, e essa paz é que é a bênção que nós podemos ver na promessa da descendência de Abraão, essa reconstituição da aliança que o Senhor tem conosco, da aliança com o seu povo, da promessa que nós seríamos novamente dele, que seríamos resgatados do cativeiro do pecado, da escravidão do pecado. Eu vos amei, porque vocês são um povo que eu escolhi amar. Ainda antes de vocês merecerem alguma coisa, de vocês terem feito algo de bom ou algo de mal, eu vos amei, eu vos escolhi. Queridos, e é com essa certeza que o apóstolo Paulo, dizendo aos romanos, ele pôde dizer assim: queridos, eu estou certo que as lutas e as aflições dessa vida não se podem comparar com a glória que em nós será revelada. Nós não estamos blindados dos males, das dificuldades. Deus nunca nos prometeu que não passaríamos por dificuldades nesse mundo. O que Ele nos prometeu foi a sua presença gloriosa, foi estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso nos traz esperança, isso nos traz paz, porque sabemos que quem prometeu não pode mentir. Nós, nas nossas falhas, mentimos, às vezes prometemos e não temos capacidade de cumprir o que nós prometemos, mas se Ele prometeu, nós sabemos que Ele vai cumprir, e se Ele diz que nos ama, é porque verdadeiramente Ele nos ama. Portanto, nós não podemos medir o amor de Deus pelas circunstâncias que estamos passando, pelas diversidades. 23 anos de existência da Igreja do Nacional, quantas lutas, quantas adversidades passaram, mas eu tenho certeza que você sabe que até aqui o Senhor nos ajudou, que se chegamos até aqui é porque Ele cuidou de nós. Veja, querido, a vida de alguns irmãos na fé. Todos os discípulos foram mortos ao viés do martírio, crucificados, decapitados. Paulo, veja a vida de Paulo. No entanto, ele diz: estou certo que as lutas e tribulações dessa vida não se podem comparar. E a gente precisa entender alguns aspectos importantes das tribulações e das lutas que nós passamos. Primeiro, as lutas e as adversidades que nós estamos passando, elas muitas vezes nos servem para que o Evangelho seja proclamado através das nossas vidas. Veja a vida de Paulo. Paulo estava sendo levado como prisioneiro num navio em direção a uma ilha, e no meio da noite vem uma tempestade e o barco vem à deriva. Todos os tripulantes são salvos pela misericórdia do Senhor, para que o nome do Senhor fosse glorificado mais tarde. E Paulo, quando chega ali na praia, ele vai fazer uma fogueira e ele acende a fogueira, e uma serpente vem e pica a mão de Paulo, e todo mundo achando que ele ia morrer naquele momento, como se não bastasse um naufrágio, ele é mordido por uma serpente, mas não acontece nada, porque a mão de Deus estava sobre aquele homem. E esse homem que diz assim: estou certo que as lutas e as tribulações dessa vida não se podem comparar com a glória que em nós será revelada, é um homem que não acreditava em sorte, não acreditava em sexta-feira 13, porque ele sabia quem dirigia o seu caminho, ele sabia quem estava com ele dia a dia. E através das lutas e das tribulações que Paulo estava passando naquele momento, o que aconteceu naquela ilha? O Evangelho foi pregado.
Quem que se converte naquela ilha? Muitos são convertidos naquela ilha, inclusive o governador. Deus usa as lutas e as tribulações que nós passamos, queridos, muitas vezes para que o evangelho seja proclamado neste mundo. Portanto, se você está passando por luta e tribulação, levante as suas mãos, glorifique ao Senhor, peça a Ele que você seja um instrumento nas mãos dEle. Quem sabe através das suas lutas, das suas tribulações, a sua família se renderá aos pés do Senhor. Quem sabe através das adversidades que você está passando, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho se renderão ao Senhor, porque eles vão ver que mesmo em situações difíceis, mesmo em tribulações, a felicidade ainda resplandece no seu rosto, porque é Deus quem dirige a sua vida, é Deus quem está te sustentando, e se é Ele quem está na direção de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Não há motivo para se entristecer, não há motivo para ficar abatido, porque aquele que prometeu que estaria conosco é fiel para cumprir, e Ele está conosco em todos os momentos. Veja a vida de José, traído pela própria família, pelos seus irmãos, foi levado escravo, foi levado cativo, mas se tornou governador do Egito, para que o seu povo não morresse de fome. Por que o Senhor usa das adversidades das nossas vidas para fazer a sua obra? Não sei. Mas louvado seja o nome do Senhor, se eu for um instrumento para que o evangelho seja proclamado. E era assim que Paulo entendia, era assim que todos os discípulos entendiam. Eles sabiam que as lutas viriam, eles sabiam que as adversidades chegariam, mas louvado seja o nome do Senhor. Você prestou atenção no que você cantou hoje? Se a porta se fechar, se ela se abrir, se a luta vier, se eu for vitorioso, e se a doença chegar? Se eu for curado? E se eu não for curado? E se a figueira não florescer na sua vida? Querido, as lutas têm o poder de nos transformar de verdadeiros adoradores em verdadeiros murmuradores. Eu conto uma experiência que passei, para encerrar. Uma criança da nossa igreja, de apenas 3 aninhos, foi diagnosticada com câncer no cérebro. Um câncer muito agressivo. E rapidamente essa criança faleceu. 3 aninhos, queridos. Pense numa igreja que orou. Pensa numa igreja que intercedeu e que levantou outras igrejas a clamarem por essa criança. 3 aninhos. Mas a Rihanna faleceu. E quando eu estava indo para o velório da Rihanna lá na nossa igreja, e eu pensando, Senhor, por que uma criança de 3 anos vem ao mundo, por 3 anos, vem uma doença agressiva como essa e leva essa vida? Como que explica isso? Com o coração pesaroso, irmão, porque nós clamamos tanto. Você estava lá nessa época ainda? Clamamos tanto pela Rihanna. E a caminho do velório, no meu carro, o telefone toca. E na linha, meu primo não conseguia falar de tanta alegria, explosivo. Paulo nasceu, meu filho nasceu, é lindo, meu filho nasceu e nós estamos felizes demais. E eu quase não entendendo o que ele estava falando, de tanta alegria, e a impressão que eu tinha é que ele estava pulando do outro lado da linha. E eu fiquei pensando assim, Senhor, eu estou indo para um velório de uma criança de 3 anos, meu primo me liga dizendo que o filho nasceu. Como é que explica isso? Muitas vezes, queridos, as nossas lutas vão definir aquilo que nós acreditamos do Senhor sobre as nossas vidas. Perdi o meu emprego, Deus é mau. Ganhei um emprego novo, Deus é bom. Fui promovido, Deus é bom. Fui despedido, Deus é mau. Passei na faculdade, Deus é bom. Não passei, Deus é mau. Meu casamento acabou, Deus é mau. Eu consegui um novo casamento, Deus é bom. Minha casa chegou, minha casa agora eu consegui
a minha casa, Deus é bom. Não consegui a casa, Deus é mau. Meu carro foi roubado, Deus é mau. Eu consegui comprar um carro novo, Deus é bom. Deus é bom ou é mau, afinal de contas? Eu quero te dizer nessa noite, Deus não muda em detrimento do que acontece comigo e com você. As nossas lutas é que muitas vezes têm o poder de deturpar a imagem de Deus nas nossas vidas. Nossas lutas muitas vezes nos transformam de verdadeiros adoradores em verdadeiros murmuradores. Deus não muda em detrimento do que acontece comigo e com você. Portanto, fixe os seus olhos no Senhor, nas suas promessas, na sua palavra, e saiba que Ele é Deus. Ele não muda. Se a porta abrir, Ele continua sendo Deus. Se ela não se abrir, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Às vezes, apraz a Deus nos submeter a tempos difíceis, queridos, para nos preparar para tempos de glória. Às vezes, apraz a Deus que a doença chegue, a solidão chegue, o desemprego chegue, e tantas outras coisas venham sobre nós, como uma preparação para a glória que será revelada em nós. Paulo, preso, sentindo frio, sabendo que iria morrer, ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o clamor de um verdadeiro adorador, que sabe quem dirige a sua vida e sabe que o melhor de Deus já chegou, não virá, já chegou. A maior prova que Deus nos ama é que Ele nos escolheu, Ele nos salvou, nos redimiu, nos justificou através do seu Filho Jesus. A partir de hoje, ao invés de dizer em que o Senhor nos amou, que você possa dizer em alto e bom som: grandes coisas fez o Senhor por nós. Nesses 23 anos, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom. Ah, Deus, como Tu és bom. Ah, Deus, como Tu és bom. 23 anos, ó Pai, da existência da Sua igreja. Quantas lutas foram passadas, quantas adversidades, mas quantas vitórias, quantas alegrias. Ó Deus, por isso nós glorificamos o Senhor, ó Deus. E por isso estamos com o coração jubilosos nessa noite, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor esteve conosco. E temos a certeza que o Senhor continuará conosco. Por mais 23 anos, se o Senhor não voltar até lá. Por mais 50 anos, se o Senhor não voltar até lá. Isso nos traz esperança. Isso nos traz paz. Porque sabemos que o Senhor é conosco. Ah, Senhor, não há luta, não há tribulação, não há adversidade, não há crise política, não há crise econômica que possa nos tirar a alegria. Porque a nossa alegria vem do Senhor e no seu amor que se estendeu sobre nós. Fazemos parte da aliança que o Senhor fez com o teu povo, Pai. Por isso estamos alegres, porque sabemos que estamos cobertos pelo teu amor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Oh Deus, que o Senhor faça-nos sair, ó Deus, dessa noite. Sair por aquelas portas, ó Deus, entendendo, ó Deus, a grandeza do teu amor, da sua soberania. Quando o Senhor nos chamou e nós, pelo teu Espírito Santo, atendemos o teu chamado e agora fazemos parte do teu povo, ó Deus. Que nós podemos sair daqui entendendo, Senhor, que não são as circunstâncias momentâneas que estamos vivendo que definem o que o Senhor é em nossas vidas. Nós não servimos ao Senhor pelo que o Senhor nos prometeu, mas servimos pelo que o Senhor é, Pai. Ó Deus, leva-nos para o nosso lar com essa certeza, que nós possamos começar amanhã uma semana, ó Deus, de labuta, ó Deus, de luta, mas sabendo que até aqui o Senhor nos ajudou e o Senhor vai continuar nos ajudando, porque o Senhor sempre nos amou e a sua graça nos basta, Senhor. Muito obrigado, a Deus. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome do Senhor Jesus.